Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Quão bom é poder estar aqui com vocês, novamente conectados, para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos já à 11ª lição, que traz como título Conflito Iminente. O verso para memorizar é um verso muito importante, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Compreender esse verso é muito importante, porque me faz realmente dar uma força para que eu não seja enganado pelo inimigo de Deus. Exatamente isso. Quando eu compreendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a verdade, eu busco seguir o que está escrito neste livro. Eu busco seguir o que a palavra de Deus diz, porque eu entendo que aqui o que está escrito é o que o assim diz o Senhor. E, consequentemente, eu busco seguir o que está aqui, ao invés de seguir o que seres humanos dizem. E, consequentemente, eu me coloco do lado de Deus. E se eu me coloco do lado de Deus, eu não serei enganado pelo inimigo de Deus. Isso aqui é muito importante nós compreendermos. A lição dessa semana traz um tema que tem sido um grande engano do inimigo de Deus. E muitas pessoas, inclusive em nosso meio, ainda não compreendem esse tema de uma maneira realmente concreta, de uma maneira como a palavra de Deus realmente nos apresenta. E dentro da história, nós compreendemos que muitas teorias surgiam relacionadas a esse tema. Por exemplo, a palavra de Deus e a lição dessa semana vem trazendo a respeito do sinal da besta. Para que eu compreenda a respeito do sinal da besta, eu preciso primeiramente entender o sinal de Deus. Exatamente isso. Por quê? Se eu não compreendo o sinal de Deus, eu posso ser facilmente afetado por heresias que surgem relacionadas ao que é o sinal da besta. E a lição dessa semana traz ali, por exemplo, que muitos acreditaram ali relacionado ao chip, ao biochip, ao verichip. Muitos ali relacionaram ao sinal da besta, a marca da besta, como código de barras. Alguns relacionaram o sinal da besta ali com uma ordem maçônica. Outros relacionaram o sinal da besta como os Illuminati. Outros relacionaram o sinal da besta como os helicópteros negros da ONU e as Nações Unidas, entre outras várias teorias que surgiram dentro da história, dizendo, olha, esse aqui é o sinal da besta. Porém, a Bíblia não nos mostra dessa maneira. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra claramente o que seria o sinal da besta. Para que eu entenda, então, eu preciso entender o que o inimigo de Deus busca fazer. Ele sempre busca fazer uma contrafação da verdade. Que seria isso, pastor? Ele pega uma verdade de Deus e ele faz agora uma meia-verdade. E uma meia-verdade não é verdade. Entenderam? Por exemplo, quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos mandamentos de Deus. O Evangelho de João diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porém, quando eu vou lá no livro de Tiago, capítulo 2, no verso 10, diz que eu devo guardar todos os mandamentos de Deus, pois aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Entenderam? Ou seja, eu tenho que ser fiel a Deus por completo. Eu não posso buscar uma meia-verdade, uma meia-fidelidade. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Não há esse meio termo relacionado à fidelidade para com Deus. O inimigo de Deus, então, o que ele busca fazer? Uma contrafação da verdade. Ele busca uma verdade de Deus e ele introduz algumas gotas de mentira. Exatamente isso. Por exemplo, Deus tem um sinal. Qual é o sinal de Deus? Alguém sabe? Você sabe, né? Nós já estudamos em temas anteriores. Mas vamos relembrar? Ezequiel capítulo 20, verso 20. E o que diz lá? Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? De sinal entre mim e vós. Ou seja, o sábado e a santificação do sábado é um sinal que nos mostra se nós somos realmente pertencentes a Deus ou não, se estamos nos colocando do lado de Deus ou não. O sinal de Deus é o sábado, porque o sábado nos leva ao contexto da criação. Nos mostra o Deus Criador, nos mostra que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou e por isso Deus abençoou e santificou esse dia. E esse dia então serve de sinal para que nós possamos nos identificar como os filhos de Deus.
Esse sábado nos leva ao contexto de um Deus criador, nos leva a quebrar as heresias de um Deus onde é trazido dentro de um contexto de um ateísmo, ou quebrar a heresia da evolução, entendendo que Deus é quem criou o ser humano. Nos leva a entender a respeito de uma idolatria que tem sido colocada no mundo e que não deve ser colocado. Porque o Deus a qual nós devemos adorar é o Deus que fez os céus e a terra, não a criatura, ao invés de adorar o Criador. Isso aqui é muito importante. E por isso o sábado, sim, o sábado, ele é muito atacado pelo inimigo de Deus. E consequentemente será ainda mais atacado nos últimos dias. Porque o inimigo de Deus não quer que você adore a Deus em verdade. O inimigo de Deus quer que você adore em mentira. E, consequentemente, ele busca mudar essa verdade de Deus em mentira. Ou seja, continue a santificar um dia, mas não mais o dia que é solicitado através de Deus, através da Bíblia, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Sim, o inimigo de Deus então busca fazer com que você adore a Deus num outro dia. E qual é esse dia? Domingo, em comemoração ali ao Deus Sol. Dentro do contexto do paganismo, na junção com o cristianismo, busca então algumas heresias, elas entram dentro da igreja. E uma delas então é a guarda do domingo, que era o dia ali que os pagãos adoravam o Deus Sol. Porém, o Sol é criador ou criatura? O Sol é feito por Deus. Deus criou o Sol. Deus criou todas as coisas. Porém, as pessoas buscam agora adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, influenciada pelo inimigo de Deus. E, consequentemente, ao fazer isso, buscam então, ou estão buscando, se colocar do lado da besta, ao invés de estar se colocando do lado de Deus. Por esse motivo, o inimigo de Deus está irado. Quando a gente vai no livro de Apocalipse 12:17, está irado contra aquele que guarda os mandamentos de Deus. O inimigo de Deus não quer que você se proste do lado de Deus. Ele quer que você se proste do lado dele. E por isso ele mistura verdade com mentira, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. A lição dessa semana nos traz a respeito dessa crise vindoura, que virá especificamente dentro deste contexto, de uma falsa adoração, que levará o povo a observar o domingo ao invés de guardar o sábado, como assim diz o Senhor. Porém, quando a gente fala em crise vindoura, quando a gente fala em intolerância religiosa, muitas vezes vem na nossa mente o quê? Não, pastor, existe a liberdade religiosa. Hoje, em nossa época, não vai acontecer novamente o que aconteceu no passado. Só que muitas vezes nós achamos que isso seria uma novidade, a intolerância religiosa. Porém, não é. Durante toda a história isso aconteceu, mas não somente no passado. Ela acontece também no presente e acontecerá ainda mais forte no futuro. No passado, por exemplo, quando nós vamos ler no contexto lá do início, lá no Éden, lá com Abel, com Caim, lá no início da criação, nós iremos perceber ali que o próprio irmão mata o seu irmão. E por quê? Intolerância religiosa. Abel busca fazer o que Deus realmente pediu e Caim fica furioso por isso. E por inveja, por intolerância religiosa, ele acaba ali matando o seu próprio irmão. Quando a gente vai um pouquinho mais além na história, nós vamos então no contexto agora de Israel, do Egito, e a escravidão do povo de Israel. E dentro da história você vê, por exemplo, o rei Nabucodonosor construindo uma grande estátua para que o povo adorasse a ele ao invés de adorar o Deus Criador. E se não adorasse, seria perseguido, seria morto. Exatamente isso. Quando você vai dentro da história, por exemplo, nós estudamos recentemente, eu falei sobre um personagem da história chamado Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio, ele impõe ali, de certa maneira, adoração a deuses, que não é o Deus verdadeiro. E de uma maneira ali severa. De uma maneira realmente assustadora. Quando a gente vai um pouquinho mais na história, nós chegamos na época de Roma, e ali no contexto de Roma, você vê ali a perseguição contra o próprio Cristo, ao ponto de o Messias ser morto, ao ponto de uma perseguição para os cristãos, uma perseguição para os discípulos, onde apenas João não é morto, segundo a tradição, que morre na sua velhice, mas todos os outros são mortos. A gente chega, por exemplo, na Santa Inquisição,
ou na noite de São Bartolomeu na Idade Média, ou na Alemanha nazista, ou na França, onde a Bíblia é queimada em praça pública? Ou seja, essa intolerância religiosa, ela vem vindo dentro de toda a nossa história. Por exemplo, no contexto de hoje, você vai no contexto da China, da Coreia do Norte, e você vê claramente essa intolerância religiosa acontecendo. E ela acontecerá ainda de uma maneira mais forte nos últimos dias. Voltado agora no contexto da besta que emerge do mar, mas em especial da besta que emerge da terra. Mas, pastor, a lição aqui na parte de terça-feira, quarta e quinta-feira traz então sobre essas duas bestas. A besta que emerge do mar. Qual é essa besta, pastor? A besta que emerge do mar é o poder papal. Se você estudar historicamente, geograficamente, profeticamente, você vai claramente encaixar esse quebra-cabeça. E você irá chegar então ao poder papal. Não estou falando que é uma pessoa específica, mas todo o Império Romano ali, esse Império Papal. E essa besta que emerge da terra, então, emerge do mar, né? E mar ali em Apocalipse 17, verso 5, é povos, multidões e línguas. Ela se espalharia então por esse mundo inteiro. E ela traria então ali o vinho da prostituição, trazendo então doutrinas que vão contrário ao que Deus realmente prega. E de certa maneira, blasfemando contra Deus, se colocando no lugar de Deus, fazendo aquilo que somente Deus pode fazer, que é interceder por nós, como nós estudamos a respeito do santuário celestial. E traz agora pessoas, ao invés de nós orarmos a Deus, e muitas pessoas têm adorado a criatura. Tem se colocado como perdoador de pecados, porém somente Deus é quem perdoa pecado. Quem sou eu para perdoar o seu pecado? Entenderam? Isso é essa blasfêmia que o inimigo de Deus tem trazido através da besta que emerge do mar. Porém, nós estudamos dentro da história que a besta foi ferida por morte, a prisão ali do Papa Pio VI, e você vê ali claramente essa besta enfraquecendo. Só que enquanto essa besta enfraquece, outra besta vai se fortalecendo. E essa besta agora que surge é a besta que emerge da terra. É muito importante ali você estudar Apocalipse capítulo 13 para entender um pouquinho mais a respeito dessa besta ali que emerge da terra. E essa besta que emerge da terra nós entendemos claramente dentro da profecia, seja por estudar o contexto histórico, o contexto geográfico, mas em especial as profecias bíblicas, nós compreendemos que essa besta ela é simbolizada então por a nação que nós conhecemos como os Estados Unidos. Exatamente isso. E por que nós compreendemos isso? Ela nos traz, por exemplo, a importância de entender que ela é como um cordeiro, mas fala como um leão. E quando você vai dentro deste contexto dos Estados Unidos, você vai ver que os Estados Unidos não era esse grande império que é hoje. Pelo contrário, era realmente bem inferior. Porém, após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, eles começam a crescer realmente muito forte. E eles, por um contexto de liberdade, eles vão sendo ali, de certa maneira, uma nação que recebe todos os refugiados de vários lugares. Pessoas que estão fugindo, como os protestantes, por exemplo, estão fugindo ali, são aceitos agora dentro desse império, porque esse império é como um cordeiro, porém fala como um leão. E esse império que agora se fortaleceu fortemente, que é realmente hoje uma grande nação, que traz sim esse contexto de liberdade, essa contribuição americana, onde opiniões ali, por exemplo, não são colocadas como crimes, essa cultura americana, mas esse grande império será sim esse poder, essa besta que trará novamente esse conflito iminente dentro dessa perseguição para os verdadeiros guardadores do sábado. E, consequentemente, através desse protestantismo moderno, ali surgirá novamente esse decreto, onde pessoas serão perseguidas por querer seguir o mandamento de Deus, ao invés de seguir o mandamento dos homens, dando poder novamente a essa besta que emerge do mar. E, consequentemente, pessoas irão se colocar do lado da criatura, ao invés de se colocar do lado do Criador. Eu gostaria de finalizar essa lição com a parte de sexta-feira, ali no finalzinho da lição, onde diz assim: antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico, assim diz o Senhor. Que você possa buscar seguir a palavra de Deus, seguir o que o assim diz o Senhor, para não ser enganado pelo inimigo de Deus. Que Deus te abençoe.
Que Deus te ilumine a ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Amém.